Um jogo com alguns problemas para mim diferentes no primeiro e no segundo tempo e soluções diferentes no primeiro e no segundo tempo. Nas soluções do primeiro tempo, eu acho que o Brasil, ofensivamente falando, fez um bom jogo no primeiro tempo, criou algumas chances e aí o problema para mim esteve na conversão. O Igor Thiago perdeu 3 gols ou 3 oportunidades de gol. O Vinícius teve uma também cara a cara. O Brasil, no primeiro tempo, teve chances de fazer mais do que um gol e não fez. O problema na execução das jogadas lá na frente. E problema também na marcação. O Brasil cedeu alguns espaços. O Egito teve chances no primeiro tempo, além do gol na falha clamorosa do Marquinhos. Já no segundo tempo, solução já de cara. O Endrick é sacanagem, velho. A pouca oportunidade que tem, a pouca minutagem que tem, a pouca oportunidade que tem, sempre entrega gol, sempre entrega chance. Esse moleque nasceu virado pra lua, iluminado, assim, é completamente diferente isso quando a gente vê do Endrick. Só que pra mim, depois do gol do Endrick, o Brasil criou menos, né? A última finalização do Brasil na partida foi o gol do Endrick. Depois disso, o Brasil não finalizou nem a gol, nem pra fora, nem travado. O Brasil não teve nenhuma outra grande chance de gol. Turma, os pontos positivos, o que gostaram. Então vamos lá, eu vou trazer algumas coisas. Primeiro o Vini, eu até gostei do jogo do Vini hoje, viu, Calçade? Apesar do gol perdido, né? É isso. Eu tenho, assim, algumas decisões, assim, ele puxa demais o jogo pra ele e falha. Ele deveria... Ele puxa muito o jogo pra ele. Sim, é o terceiro toque, é a jogada, é o drible tentando passar por 3 caras. Então, eu acho que isso há um exagero. Sim. Perfeito. E eu falo de ver o Vini, ter visto o Vini nos últimos anos. Sim. Você faz muito lá ali. Tem horas que há um exagero por parte dele e a coisa precisa ser mais rápida. Bom, no jogo do masculino, 2-1 contra o Egito, um destaque positivo, o Endrick de novo, pedindo passagem, e vários negativos. A preocupação da lesão do Wesley, que pode levar, quem sabe, a um corte. Não sabemos ainda, mas pela saída dele, chorando, pode ser um problema grande na convocação do Ancelotti, que já tinha vários buracos. Minha manchete é que não temos um time a uma semana da Copa do Mundo. A verdade é essa, a gente não sabe qual é o time que vai jogar contra Marrocos. Não tem esse time. O Rafinha, Bruno Guimarães, o Marquinhos que falha, a dupla Igor Thiago no primeiro tempo, Endrick no segundo. Vamos lá, vamos tentar achar o que foi de bom nesse jogo de hoje. De trás pra frente, os que eu mais gostei, Ibanez, muito bem, muito seguro, à exceção de um vacilo ali no começo. Que o cara gira nele, né? Mas fora isso, jogo muito seguro, bem nas coberturas. No Al-Ahly, ele é esse jogador, um cara com muita energia em campo. Então, para mim, dá conta do recado se precisar jogar aberto pelo lado direito, se precisar jogar na defesa na direita ou na esquerda. Então, para mim, foi um jogador muito seguro e que, na minha visão, hoje se justifica o Ancelotti ter escolhido o Ibanez e não o Léo Pereira, jogador fisicamente inclusive, mais depois do gol eles invertem, né? Ele começa na esquerda e depois do gol que o Brasil sofre, eles mudam de lado ali os dois, ele e o Marquinhos. Pois é, ele tem essa versatilidade, a capacidade de jogar nos dois lados da zaga. Bruno Guimarães, outro jogador na comparação contra o Panamá, com mais liberdade de chegada. Esse é o Bruno Guimarães do Newcastle, um jogador que tem participação ofensiva, que não se restringe em só carimbar a bola no meio campo. Hoje, olhando para frente, quando recebeu bola, deu até uma ótima assistência para o Igor Thiago, que acaba desperdiçando. Maravilhosa. Um passe ali, quebrando linha, cruzado. Então, o Bruno Guimarães hoje, não só pelo gol, pela roubada de bola lá na frente, mas pela postura, né? Pela liberdade, e isso faz sentido pela entrada de mais um homem no meio-campo. Quando você tem o Paquetá, o Bruno Guimarães pode ser mais participativo no meio e aí vai muito bem, né? Nessa subida de pressão, roubando a bola lá na frente. Eu gostei da dinâmica do meio de campo com Paquetá e Bruno Guimarães. Apesar de o Paquetá não ter sido brilhante, acho que ele colaborou bastante para a criação de jogadas, ele deu bom passe. O Igor Thiago é o seguinte, o Igor Thiago, ele é atacante, camisa 9. Eu vi os 2 gols que ele perdeu, eu vi o Pedro fazendo na minha cabeça. Do Pedro do Flamengo, claro. Não tá convocado nem nada, mas eu falei, o Pedro faria. Depois o Henrique entrou, não foi exatamente o mesmo lance, mas é aquela história, a bola veio no pé dele, gol.
Atacante, camisa 9, precisa ser assim. E o Igor Thiago não pode perder os gols que ele perdeu. Imagina se fosse um jogo de Copa do Mundo, valendo ponto, valendo realmente 3 pontos para uma Copa do Mundo. Seria muito perigoso esses gols perdidos pelo Igor Thiago. Eu acho que, se a gente quiser olhar o copo meio cheio, eu gostei da dinâmica do meio de campo. O copo vazio meio vazio é totalmente o Igor Thiago, que realmente, se o Ancelotti estava pensando em começar a Copa com ele, se ele usar de referência essa partida, não pode. Eu estou de acordo, eu achei realmente, hoje eu tive uma noção de como ele é tosco, né? Menos pelos gols que perdeu e mais por essa característica de não matar bolas que a gente imagina que um jogador profissional tem a obrigação de saber matar. Agora, gente, o Vini Júnior perdeu um gol também que não podia perder e o Rafinha perdeu outro que não podia perder. E ali, quando a gente dizia sobre dúvidas na cabeça do Ancelotti, que a gente está nessa de tentar adivinhar o time dele. A gente está aqui pensando em 1000 opções para dia 13. Eu acho que o Ancelotti está em dúvida também, tá? Eu acho que a gente fica nessa de, de repente ele já definiu, mas a gente não sabe, é um mistério e tal. Eu acho que é um mistério na própria cabeça dele. Algumas questões, talvez até essa camisa 9. Se é Cunha, se é Endrick, se é Igor Thiago, eu acho que ele sai dos amistosos sem todas as perguntas respondidas, sabe? Na cabeça dele. É a sensação que eu tenho. Não sei se vocês têm a mesma. Eu tenho essa sensação também, porque como ele tá um ano, né, na seleção brasileira, como ele não teve esses jogadores desde o início, ele está sendo surpreendido com algumas atuações. Então, o que ele tinha ali de confiança, o que ele acreditava, e naquele time que ele acreditava, tinha o Rodrigo, tinha o Estevão, tinha o Militão, que eram jogadores que ele tinha uma confiança, e quando você pensa principalmente ali na frente, eu acho que algumas coisas estão sendo quebradas, assim. Ele não esperava o Endrick fazendo o que está fazendo. Acho que ele não imaginava ter um Danilo e um Paquetá nessa disposição, tendo esse desempenho que eles têm dentro de campo, de conseguir dar dinâmica para o meio campo. Então, acho que para ele é difícil. Então, você quebrar tudo que você construiu na sua cabeça às vésperas da Copa é difícil. Mas acho que se ele não colocar o Endrick, ele vai ser teimoso, tá?